Então, para os nossos ouvintes, famílias, sejam todos bem-vindos para o próximo episódio da semana, com uma convidada especial demais da conta. Fiquei muito feliz dela ter aceitado primeiramente o convite e estar aqui participando comigo, falando um pouquinho do trabalho dela, e eu acho que vai ser um episódio bem massa. Espero que todo mundo goste e quero que todo mundo depois comentem, enfim, seja o que for, vamos dizer assim. E Manu, primeiro deixa eu te apresentar, é claro, né? Hoje eu estou conversando com a arquiteta Emanuele Livinali, do Estúdio 114, fundador e CEO do Estúdio 114. Seja muito bem-vinda, fica à vontade, primeiramente. Eu quero que tu se sinta bem, não se sinta que tu está passando por um questionário, é um ambiente descontraído, aqui tu pode falar o que tu quiser, seja muito bem-vinda. E eu queria só que tu começasse, para a gente evitar aquela coisa, sabe, de roteiro e cada um fala um pouco, aquela coisa muito engessada. Primeiro eu ia te pedir para te falar um pouquinho de onde é que tu fala um pouquinho do estúdio, para as pessoas entenderem primeiro o que tu faz, e aí eu vou te explicar como é que eu montei aquele roteiro, assim, como é que foi as ideias que eu tive, e aí a gente já começa a emendar os assuntos. Mas fica à vontade aí para te falar um pouquinho de onde é que tu tá, como é que é o estúdio, o que tu faz. Sinta-se à vontade aí. Então, boa tarde, Léo, né, e a todo mundo que está aí nos ouvindo. Agradeço muito a presença, o convite, né, eu acho que é muito rico quando a gente pode trocar conhecimento, vivência com pessoas que ressoam da mesma maneira que a gente. Então, sempre é aquela velha frase, né, que os opostos se atraem. Eu brinco que para mim nunca funcionou isso, porque eu só me atraio a trabalhar com parcerias de clientes, de fornecedores, de pessoas que ressoam muito com quem nós somos, assim. Então, a importância de a gente poder levar isso para mais pessoas, atingir o maior número possível de pessoas, para que todo mundo possa, de alguma maneira, né, se abrir para um olhar mais sutil, né, desse todo que a gente tanto fala. Então, agradeço muito por poder estar aqui falando sobre isso, para que possa tocar o coração de pessoas que ressoam conosco e que aquelas que ainda não estão nesse mundo, eu digo sensitivo, né, que elas possam aí dar esse voto de confiança na gente e entrar nessa caminhada. Então, eu sou a Manu, sou criadora do Estúdio 114, o estúdio fica na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Tenho ele desde 2017, foi quando ele foi fundado, né? Então, ele tem aí uma breve caminhada ainda, né? Está no seu início, mas eu já percebo o quanto a gente realmente está alinhado com um propósito muito maior e, em consequência disso, as coisas fluem de uma maneira muito rápida, né? Então, parece que o escritório já existe há 1000 anos, porque é muita coisa que já aconteceu, né? Nesses 4 anos, assim, é muito doido. Então, muitos ciclos, muitas evoluções, muito amadurecimento, né? Muita construção, para que hoje a gente pudesse estar no momento onde a gente está, de total alinhamento, assim, com o que linka a essência do que eu sou com o meu trabalho e poder juntar tudo isso e realmente formatar uma arquitetura muito diferenciada, né? Então, fico sempre perplexa, assim, com o quanto a gente pode fazer quando a gente está conectado mesmo, né, com a nossa essência, com o nosso propósito, de maneira muito verdadeira e muito plena, assim. Então, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade, né, e a coragem de ter batido no peito, assim, e ter aberto esse estúdio e ter dito, não, eu vou fazer dar certo. Eu vou dar um jeito de fazer dar certo, porque eu realmente preciso levar para a vida das pessoas isso que toca o meu coração, assim. Show de bola, Manu. E olha só, tu já me fez, para te ver como a ideia não é só seguir um roteiro, sabe? Tu já me fez refletir numa coisa que eu vinha pensando há um tempo atrás. E eu acho que aqui talvez seja a oportunidade de eu te falar, sabe? Isso sobre tu atrair pessoas boas que estão na mesma sintonia, que pensam da mesma forma que tu, isso é muito bom. E sabe o que eu vejo em ti, sabe? Além de tu entregar
algo a mais, algo que faz a diferença na vida das pessoas. Eu vejo que, como tu, Manu, também, parece que tu entrega algo a mais, sabe? Tu quer parecer uma pessoa a mais, sabe? Tu quer entregar algo a mais. Eu acho isso, assim, fantástico, fantástico mesmo. E aqui eu trago um link com um trecho do roteiro, que é, no meu primeiro episódio, eu quis me apresentar de uma forma diferente, sabe? Eu vejo todo mundo falando assim, eu sou um arquiteto, eu sou um engenheiro, todo mundo botando aquela coisa, aquela profissão sempre na frente, sabe? E eu acho que isso talvez não seja a forma certa, porque tu deixa de valorizar o ser humano, sabe? E eu lembro que nesse meu primeiro episódio eu me apresentei assim, eu sou o Leonardo e eu acredito que de alguma forma eu consigo quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu falei, essa pergunta eu vou deixar para o final do nosso episódio, mas para as pessoas que estão nos ouvindo e as famílias também, sigam o Estúdio 114, conheçam um pouquinho mais do trabalho. Depois a Manu vai deixar aqui a hashtag dela, sigam o trabalho dela fantástico. Eu sou um admirador, assim, demais. E assim, Manu, sabe como é que se deu essa minha construção desse roteiro? Eu tirei uma tarde, assim, para mim, abri o Instagram aqui no meu computador e, cara, o que eu consigo extrair, o que eu sinto do estúdio, do teu trabalho, e vou pautar isso e vou conversar isso contigo. E um dos primeiros tópicos eu chamei de uma das palavras que tu acabou de citar até agora, que seria a arquitetura voltada para a conexão. Eu vejo que tu fala muito disso, muito, assim, com bastante propriedade e com bastante profundidade, que eu acho que é o que eu mais vejo em ti. Tu conseguiria explicar para nós aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive eu, falar um pouquinho mais dessa arquitetura para conexão? Eu sei que hoje tu já desenvolveu seu próprio método, também para os ouvintes, a Manu já tem um método exclusivo para quem queira conhecer, fiquem à vontade, chamem ela também, mas se falasse um pouquinho, desse uma leve pincelada do que seria a arquitetura para conexão. Eu gosto muito que as pessoas se questionem, assim, sempre antes de ouvir qualquer parecer sobre qualquer coisa, né? Então, eu sempre questiono os meus clientes assim, você já parou por 1 minuto e se conectou com o teu espaço? Porque se a gente parar agora, assim, 1 minuto, tá? E de fato se conectar com o que tem ao redor de ti, seja um lar ou um espaço de trabalho, enfim, o teu espaço, né? Onde você mais permanece, porque a gente passa mais de 84% do nosso tempo dentro de algum espaço, seja o trabalho, seja a casa, seja um restaurante, seja uma loja, enfim. Então, quando a gente não está consciente do quanto um espaço pode nos conectar às sensações que ele passa, a gente deixa isso passar batido, isso passa despercebido, assim. E a partir do momento que você consegue se conectar às coisas, você começa a entender o quanto um espaço ressoa com você o tempo inteiro e o quanto ele pode fazer diferença no teu dia a dia, no teu cotidiano, na tua forma de agir. Um espaço, ele é a representatividade de quem é você internamente. Basta você se dar conta disso. Então, se você é uma pessoa que está num momento da vida desorganizada, turbulenta, passando por uma situação de dificuldade, provavelmente a tua casa, o teu espaço vai ser um segundo plano, vai ser uma coisa que tu não vai nem olhar, que tu não vai nem querer organizar, que deixa como tá, porque é toda aquela leva de sentimentos que tem dentro do teu coração naquele momento. Assim como quando você está numa fase, por exemplo, a pessoa se mudou de casa porque recebeu uma proposta nova de emprego em outra cidade. Quando ela chegar no espaço dela, ela vai querer de alguma maneira transportar para esse espaço tudo aquilo que ela está sentindo dentro dela. É uma expressão de um novo passo, de um novo momento. Muitas vezes a pessoa muda o estilo de decorar a casa, muda o estilo das coisas que ela comprou para dentro de casa, porque de certa maneira ela também se transformou. Então a arquitetura ela está aí para nos mostrar que os espaços ressoam o tempo inteiro com o seu usuário e a gente tem que se conectar a isso e entender quais são os sinais que o espaço nos dá para que a gente possa de alguma maneira se energizar com isso, assim, entender que o nosso lar, o nosso trabalho é um espaço de reconexão, assim, de profundidade, né? Então, olhar para tudo aquilo que permeia um espaço, entender que ele é sensorial, ele ativa os nossos 5 sentidos. Se eu não voltar um pouco no tempo, né, para falar, por exemplo,
de antigamente, quando as pessoas moravam aí em casa de barro, com uma vela para iluminar a casa, né? Uma janela para entrar uma luz natural, a pessoa ia para o trabalho, chegava em casa, que era só para comer e dormir, assim. A função da casa era essa, né? E com o passar do tempo, isso veio de uma maneira muito cultural, onde a casa ela tem que ser só um espaço de nos refugiar para poder sair à luta no trabalho, digamos assim. Quando, na verdade, com uma pequena leva da população, foi mostrando a importância de olhar para casa como um refúgio, como é a palavra, como um lar, como um espaço de acolhimento, como um espaço sagrado, que é, né? Então, tem algumas comunidades na Irlanda que desde sempre, isso é cultural deles, eles fazem as refeições à luz de velas, porque para eles o momento da refeição em família, na mesa, que é o coração da casa, que é a sala de jantar, tem que ter uma sensação. Então é tudo meia luz para dar uma introspecção, com o cheiro da comida, que já ativa mais um dos sentidos, né? Estando em família, criando um momento harmônico. Então, assim, estejam presentes nos seus espaços, né? Sintam a conexão daquilo que o espaço quer passar para você, porque senão a vida passa em branco, né? Então, eu acho que é isso, assim, a arquitetura é você poder abrir os olhos e enxergar as coisas, né? Com o poder e o potencial que elas realmente têm. Nossa, olha, até para mim, que estou te ouvindo, foi um mega de um aprendizado. Nossa, sério mesmo. E pelo que eu entendi, então tu traz toda essa conexão para os projetos de arquitetura, e isso me remeteu a algo que tu citou agora. Eu acho que a nossa vida atual ela está tão acelerada, tão com pressa, que deixou de olhar para a essência, que nem tu citou agora. Acho que a função do lar, da nossa residência, é exatamente essa, aquele amor, aquele cuidado, o carinho, a conexão que foi se perdendo. Hoje o mundo ele tá muito acelerado. E hoje, então, pelo que eu entendi, tu tá querendo trazer o que realmente é para dentro da arquitetura. Show de bola, mano. Gostei muito, 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 muito mesmo. Que legal. Mais um dos tops que eu anotei também, que eu chamei de o porquê, sabe? Era uma coisa que eu queria muito perguntar para ti, essa perspectiva que tu tem. Olha, eu não vi mais ninguém, sabe? Alguém que pense assim dessa forma e que queira trazer a essência. Tu sempre foi uma pessoa assim que foi sempre mais calma, assim, mais zen, mais tranquila. Porque, é sério, eu vejo de ti que tu me parece uma pessoa muito tranquila, assim, sabe? Com uma sabedoria e o lado artístico, acho que muito elevado. Por isso que até um dos tópicos também é a criatividade, que eu também queria conversar um pouquinho contigo sobre isso, mas isso acho que é o último tópico. Mas eu fico impressionado contigo, assim, tu sempre foi assim, queria entender o porquê mais disso. Eu pensei, vou perguntar isso para ela, vou trazer como uma pergunta, assim, para as pessoas também entenderem um pouquinho mais, assim, de como é que é a Manu, assim, de verdade. Eu tô rindo muito porque, assim, se eu responder que eu sou calma, minha mãe que tá aqui na frente, ela vai rachar o bico junto comigo, porque eu sou ligada no 440. Eu não sou nada calma, eu sou hiper acelerada, eu quase mato as pessoas que estão ao meu redor. E se eu falar e alguma das minhas terapeutas ouvir, elas vão me mandar um WhatsApp e dizer, querida, não, dá uma segurada. Então, assim, eu não sou nada calma, né? Eu sou muito, assim, vamos lá, brincadeiras à parte, mas assim, eu sou muito acelerada mesmo, eu penso em muita coisa ao mesmo tempo, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito proativa, então eu não paro, a minha cabeça não para, eu nunca paro, assim, eu tô sempre voando. Mas existe uma parte minha que é muito, como eu posso dizer, eu venho de uma família muito espiritualizada, desde sempre, então eu sou muito grata, assim, pelo meu berço, né? Porque eu venho de uma família que tem uma consciência espiritual muito grande. Então, eu cresci vendo essa realidade. Eu não conheço outra realidade. Eu não conheço uma realidade onde as pessoas não agradeçam a comida, onde as pessoas não agradeçam ao dia, onde as pessoas não agradeçam a vida. Porque eu vejo isso dos meus pais, das minhas tias, da minha família, dos meus avós. Isso está na minha
na minha ancestralidade, assim. Então, isso faz parte de quem eu sou, né? Eu não me treinei para ser essa pessoa, eu nasci com isso, assim, ao meu dispor. Então, eu me apropriei dessa oportunidade que o universo me proporcionou, né? E através disso, assim, eu fui entendendo muitas coisas. Então, eu sempre fui uma criança muito intuitiva, uma criança muito perspicaz. Então, eu percebia tudo que acontecia ao meu redor, ao meu espaço, porque eu fui uma criança que nunca interagiu muito com outras crianças. Eu brincava muito sozinha, eu fazia as coisas muito sozinha. Então, eu aprendi a ter solitude. Eu gosto de estar sozinha. Para mim, eu me inspiro estando sozinha. Eu preciso disso na minha vida, assim, para que eu possa depois exteriorizar isso para as outras pessoas, né? E ao longo desse processo, por ser uma criança muito intuitiva, muito sensitiva, eu tive que buscar terapia muito cedo, porque as coisas para mim já tinham muita profundidade. Então, se alguém me dissesse uma coisa que para a pessoa não tinha importância, mas aquilo me matava por dentro, porque eu sempre fui de sentir muito as coisas. Então, eu comecei a fazer terapia muito cedo. E aí isso trouxe uma maturidade emocional dentro da espiritualidade, dentro da vida, que me ajudou muito. Então, hoje eu tenho 28, quase 29 anos, daqui uma semana, e eu faço terapia, há 17 anos, assim. Então, a maior parte da minha vida, né, eu estive em terapia. Estou ainda, porque é uma constante busca, né, da gente se conhecer, da gente estar dentro da verdade do que a gente é. E eu acho que é isso, assim. Hoje eu entendo que eu estou alinhada com quem eu sou, assim. Eu estou no meu lugar, eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer nessa vida, porque eu realmente entendi o meu propósito. Então, eu não sou uma pessoa calma, mas eu tento expressar tudo aquilo que funcionou para mim e que me tornou uma pessoa mais completa dentro daquilo que é a minha plenitude. Então, eu busco muito e ainda, né, venho buscando formas de ser melhor a cada dia. Então, eu acho que isso vai fazendo com que a gente se torne um ser equilibrado, assim, né? Então, eu sou muito proativa e produtiva, mas, por um outro lado, eu sou hiperconectada e confio, assim, no curso da vida, por mais que eu tenha os meus momentos de sair do meu eixo, de me desconectar, como todo mundo, né? Somos vulneráveis e precisamos também desses momentos. Mas, no geral, eu acho que é isso, assim, é uma construção muito longa, né? Muito longa e com base. Se não fosse isso, quem sabe não poderia ter sido e estar sendo a expressão realmente, assim, de algo muito maior, que eu considero que é uma arquitetura unida com a espiritualidade, né? Nossa, mano, olha só, tu já me arrepiou duas vezes. E esse depoimento que tu deu agora, que coisa mais linda de se ouvir. Meu Deus do céu. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas, elas criam algo, elas não de fato viveram aquilo que elas falam, sabe? E tu ter explicado agora com tanta clareza as experiências que tu teve na tua vida, e hoje, até para os nossos ouvintes, as pessoas vão conseguir ter muito mais clareza, sabe? De quem tu é e por que tu faz isso. Nossa, fantástico, fantástico, mano. Literalmente, hoje tu faz aquilo que tu vive. E isso é muito importante. Nossa, fantástico. Meus parabéns de verdade. Como é bom, é sério, como é bom tu ouvir assim, sabe? Eu acho que a ideia do podcast é justamente essa. Eu não sei se a gente teria uma outra oportunidade de eu estar ouvindo o que tu disse agora, mas lindo, lindo, lindo de verdade. Gostei muito. Incrível. Acho que vai dar certo demais. Se Deus quiser, ainda eu quero ir no teu evento da Casa Cor. Eu vou ir, nossa, onde for, torço por ti muito, muito. Gostei de verdade. E aqui eu queria fazer um link daí com a parte empresarial. Daí agora nós vamos focar um pouquinho lá no estúdio, de como é que tá assim a tua organização assim dentro da empresa, porque hoje, pelo que eu vi, tu já tem alguns colaboradores dentro da empresa que trabalham contigo, tu já assume uma postura também de liderança, tu tem que lidar com gestão de pessoas. Isso aí foi uma das coisas que eu tive que estudar um pouquinho para a gente
na hora de tu estruturar a tua empresa, tu começa a entender um pouquinho mais de diversas áreas, marketing, vendas, negociação, gestão de pessoas. Como é que tá, assim, hoje dentro do estúdio? Tá só a Manu? Como é que tu tá te organizando, assim, de primeiro momento? Então, hoje o estúdio, ele conta com 4 pessoas, né? Então, eu, como arquiteta principal, né, criadora do estúdio, e os meus 3 estagiários, o Douglas, o Léo e a Amanda. Os 3, eles têm uma personalidade muito individual, assim, eles têm, realmente cada um tem uma facilidade maior, uma linha de pensamento muito direcionada. Então, o Douglas, ele está comigo desde 2018, o Léo veio no ano passado e a Amanda esse ano, assim. Então, eles ainda não são formados, né, estão no processo, o Léo e o Douglas se formam agora no final do ano e a Amanda no outro ano. Então, eu ainda não tenho nenhum outro arquiteto contratado, mas a ideia é poder contratá-los assim que se formarem, porque eu percebi, por exemplo, que o Douglas, ele sempre foi uma pessoa muito parecida comigo dentro dos valores do trabalho, por mais que muita coisa você só aprenda mesmo quando tu tá oficial no mercado de trabalho, né? Eles sempre entenderam a responsabilidade que é um estágio, porque eu sempre deixei muito claro que o estágio eu tenho que ensiná-los, mas eles também têm que entender a responsabilidade do que eles estão fazendo. Então, o estágio não é um momento de você simplesmente produzir. Não, eles têm que experienciar. Como é falar com o cliente? Como é que é ir para uma obra e entender a dificuldade da obra e achar a solução? Como é que é começar um projeto do zero? Como é fazer o 3D? Como é apresentar? Como é detalhar? Como é fazer um orçamento? Eles passam por todas essas etapas, porque se eles não souberem e não aprenderem a fazer isso no estágio, em nenhum outro lugar eles aprendem isso. Então, eu vejo que a arquitetura de interiores, que é o nosso foco, mesmo que a gente tenha muito projeto arquitetônico também, é uma parte que passa muito batida na faculdade, né? Aí parou. Pode continuar. Então, a parte da arquitetura de interiores, ela passa muito batida na faculdade, assim, ela é até um pouco desmerecida, sabe? E então eles vêm para o estágio muito crus, assim, eles não tinham tanta noção do quanto envolve um projeto de interiores, é muito detalhe, né? Então, hoje a minha equipe, graças a Deus, assim, é muito alinhada, eles são muito proativos, determinados, assim, eu vejo que eles têm essa gana de querer aprender cada vez mais, de se conectar com os clientes, e isso é um reflexo do que é a empresa. Então, uma empresa, ela tem que ter uma persona, ela tem que ter uma característica, e as pessoas que estão nessa empresa, elas têm que ser congruentes com essa persona, porque senão, não dá certo, né? Então, todos eles estão aprendendo, estão evoluindo, assim como eu, em constante evolução. E para mim estar na posição de liderança é muito, eu diria, confortável. Eu gosto de estar nessa posição, porque eu vejo que, de alguma maneira, eu posso ensinar cada vez mais as pessoas que estão ao meu redor com coisas que eu já vivenciei no trabalho. Então, situações de obra, situações de clientes, situações de projeto que eles ainda não vivenciaram e que eu posso ensinar para eles e que isso eu vejo que torna a trajetória deles mais rica, para mim não tem preço, assim. Então, eu gosto de poder estar nesse lugar, né? E poder ensiná-los a cada dia mais, assim. Sim. Nossa, gostei. Fantástico, fantástico mesmo. E isso até, ouvindo teu depoimento, eu até tenho duas reflexões, assim, uma talvez até que seja para contribuir, assim, para ti. Que semana passada eu fiz um curso sobre gestão de pessoas e ele abordava... Eram 3 tópicos globais dentro desse curso, e o primeiro, que um líder tinha que ser, primeiro de tudo, era tu ser líder de si mesmo, que eu já vejo isso em ti de uma forma magnífica. E o outro item era ser líder para os outros, formar outros líderes. É exatamente isso que eu vejo, tu dando teu depoimento agora, é exatamente isso que tu está fazendo pelos estagiários. Líderes, um bom líder forma outros bons líderes, sabe? Eu acho que com o tempo, acho que as pessoas
ninguém acho que faz isso assim, sabe, com uma certa segurança. Não vou dar oportunidade para outra pessoa, porque senão ele vai ficar no meu lugar, algo assim, sabe? Mas te vendo já pensar dessa forma, como um líder que realmente quer fazer que a sua equipe cresça, que a sua empresa cresça, que o seu negócio alavanque, é incrível. E o segundo tópico, Manu, isso aí é uma coisa que, digamos assim, não digo que seria uma opinião, sabe? Mas é uma coisa que eu vivi, que é justamente o que tu falou agora, que durante o teu período de estágio, a minha maior, não digo que foi revolta, sabe? Mas um pouquinho da minha indignação era o quanto o estagiário não tinha voz. Isso me deixava extremamente brabo. Muito, muito, muito. E aqui eu vou dar um depoimento para ti. E eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Juro por Deus isso. A primeira vez, tanto que esse foi o meu segundo estágio, e esse meu ex-chefe virou meu amigo. Ele é meu amigo até hoje, a gente se fala. Ele foi a primeira vez, trabalhando com ele foi a primeira pessoa que me deu voz. Eu nunca me esqueço, nunca. Nós estávamos assim no canteiro, conversando, olhando a obra, conversando sobre as atividades, e ele me fez assim: Ô Léo, o que tu acha que a gente deve fazer aqui? Manu, na hora eu fiquei assim, ó, me transbordou uma energia que eu fiquei assim, ó, meu Deus, ele tá perguntando a minha opinião, aquilo assim, ó, parecia que valeu mais que dinheiro, sabe? Eu fiquei com uma felicidade, e tu vê tu fazendo isso pelos teus estagiários, eu fico muito feliz, muito feliz, de verdade. Meus parabéns, sério mesmo. Eu ouvi uma vez, e nunca mais esqueci, assim, todos somos líderes em potencial. Mas acontece que muitas vezes ninguém nos dá oportunidade, né? Que é como você falou, ninguém nos dá a voz. Então eu sempre tento instigar eles, né? Eu sempre falo para eles, por exemplo, eu pego o celular e digo, vou gravar você explicando agora para o público o que tu tá fazendo. Não, pelo amor de Deus, não, explica, tu sabe o que tu tá fazendo. Tu sabe o que tu tá projetando. Ninguém sabe melhor do assunto do que você. Por que tu vai ter medo de falar sobre isso, né? Então, é o medo do julgamento, é o medo da opinião do outro, né? É o medo do que as pessoas vão pensar que nos impedem de ir além. Então, todos somos líderes em potenciais. Basta que a gente se treine para isso, para que a gente não tenha medo de colocar a nossa voz, né? E que também que tenhamos pessoas que nos proporcionem essa liberdade de poder mostrar, né, a nossa perspectiva. Então, eu acho que é uma união, assim, e quanto mais eles evoluírem, se sentirem líderes e exercerem esse papel dentro da arquitetura, estando do meu lado ou não, é uma pessoa a mais que vai fazer diferença no mundo, né? Então, eu acho que esse é o objetivo, é que a gente possa crescer, evoluir, expandir, para que todo mundo seja melhor, né? Então, esse é o real objetivo. Perfeito, concordo em todas as palavras que ele citou agora. Perfeito mesmo. Então, Manu, acho que é um tópico importante. Já estamos na metade aí, devagarinho, caminhando. Tô gostando de verdade, meu. Esse tá sendo meu primeiro episódio com convidado. Tá sendo gratificante. Gostei mesmo de verdade de poder conversar com outra pessoa. E para que os nossos ouvintes entendam, e as famílias também que talvez estejam nos ouvindo, tu comentar assim um breve trecho do método que tu chamou de arquitetura de unicidade, né? Como é que tu conseguiria traduzir ele assim em algumas palavras para deixar aquele gostinho para as pessoas de que era mais, do que seria? Olha, quem quiser, claro, conhecer mais, tem no link da bio do estúdio o nosso manifesto, né? Então, uma forma mais artística de mostrar o que é o método, e eu vou postar nos próximos dias a parte documental, né? Contando sobre como ele surgiu. Mas se eu pudesse encontrar palavras, né, para decifrar, seria conexão, experiência, né, presença, e eu acho que principalmente amor, assim, porque o método,
ele consegue transpassar o que está dentro da essência de cada pessoa e transformar isso em algo muito individual, muito único, muito exclusivo dentro do nosso espaço. Então, o método ele realmente consegue extrair toda essa essência, né, de cada ser humano e poder materializar isso mesmo, trazer isso para a matéria, para que você possa estar imerso num espaço que representa você, né? Ah, show! Perfeito, gostei muito. Acho que, além, não só em mim, acho que as pessoas que estão nos ouvindo também com certeza vai despertar essa curiosidade. E eu, com certeza, quero acompanhar para mim entender um pouquinho mais dessa arquitetura de unicidade. Gostei de verdade. E um dos tópicos também, Manu, que eu queria conversar contigo, seria como é que tu enxerga assim, ó, a sincronicidade das nossas profissões hoje, que é da arquitetura e da engenharia. Eu vou te dar um feedback meu daí, tá? Uhum. Que é o seguinte, quando eu tava fazendo levantamento dos projetos para um cliente e tal, o nível de detalhamento era tanto que eu comecei a refletir, sabe? Sobre a importância dessa sincronia, que eu vi que chegou em determinado ponto que, cara, a partir daqui eu não consigo mais, sabe? Aí peraí, eu acho que talvez o cliente vai precisar de um assessoramento do arquiteto, enfim, para se aprofundar, assim, de verdade nessas coisas. O que tu enxerga da sincronia das nossas profissões? Do meu ponto de vista, hoje, eu acho que a minha profissão como engenheiro não funciona sem um arquiteto. Eu não vou conseguir ter aquele nível de entrega que um arquiteto tem, sabe? Principalmente para a tua persona. Talvez para outros clientes que querem uma coisa um pouco mais simples, talvez o engenheiro consiga fazer, sabe? Mas para uma coisa com profundidade, com tom artístico, é bem difícil mesmo. Sim, eu acho que uma coisa complementa a outra, assim. Eu acho que o tempo, assim, dessa rixa entre arquiteto e engenheiro, né, se foi, ou eu espero que tenha sido, porque é uma baboseira, sabe, com o perdão da palavra, assim. Meu Deus, a gente necessita, em todos os projetos arquitetônicos, do olhar do engenheiro. A gente sempre tem parceiros que possam nos auxiliar, porque a gente vê e aprende na faculdade e tem um tino maior para um lado, né? A arquitetura, ela vem da percepção do espaço, de você estar caminhando ali num espaço, numa área urbana, num parque, ou mesmo numa casa, e você olhar para a arquitetura, para tudo aquilo que é perspicaz, que está ao teu redor, e tu sentir esse espaço. Sem a ajuda do engenheiro que calculou aquela estrutura para que ela funcionasse, né? Sem a ajuda, sem esse olhar técnico que o engenheiro nos traz, não funciona, é simples assim. Então, para mim, isso deveria ser uma predisposição básica, né? Um engenheiro e um arquiteto entenderem a importância que um tem na profissão do outro. É um complemento, assim, para mim é tão óbvio que é difícil até expressar, sabe, a importância que um tem na vida do outro, porque a gente sempre trabalhou muito em parceria com os engenheiros no estúdio, sempre foi muito tranquilo, porque muitas coisas, muitos alinhamentos, muitas compatibilizações diminuíram, assim, muito os problemas de obra depois, né, porque a gente faz a planta baixa, desenvolve ali os espaços, já conversa com o engenheiro, ver se é possível fazer dessa maneira para não criar uma expectativa no nosso cliente e depois aquilo não ser executável. Poxa, daqui a pouco não. Então, Manu, vamos mexer aqui, vamos arrumar ali, vamos trabalhar dessa maneira. A troca de ideias, a troca de estudo sobre os materiais, sobre qual é a melhor tipologia para ser usada, né? Dentro do que o engenheiro sabe, dentro do que o arquiteto sabe. Então, eu acho que assim como a gente tem eu diria assim, que nós arquitetos temos um olhar mais afiado para a distribuição dos espaços, para a funcionalidade dele, para a questão da estética, né? E o engenheiro vai ter um olhar muito mais afiado para a parte técnica, para a parte funcional, para a questão de diminuição de custos, para a questão de como aquilo ali vai parar em pé.
por mais que a gente na faculdade aprenda uma leva aí de como calcular a estrutura, eu não posso falar que eu tenho a mesma perspicácia que o engenheiro, porque isso não é verdade, né? E assim como vocês também na faculdade não têm uma percepção tão grande dessa distribuição da acústica de um espaço, da ventilação cruzada de um espaço, da distribuição dos móveis. Então, eu acho que tem que ter essa coerência. Acho que cada um tem a sua peculiaridade, né? Sabe mais uma coisa, o outro sabe mais fazer outra. Então, essa união tem que existir para que o projeto realmente seja perfeito, assim, em todas as esferas, né? Concordo. Porque acho que essa falta de sincronia vai refletir na dor de cabeça do cliente. Uhum. Com certeza, concordo bastante. Eu acho que o engenheiro também tem que ter aquela sensibilidade e olhar um pouquinho, né? Ter um pouquinho de empatia e ver a importância do trabalho do arquiteto. Eu também não posso me preocupar em só fazer a minha parte, sabe? Uhum. Eu só vou pegar a tua planta baixa, vou jogar as vigas aqui, vou começar a lançar as vigas no software e para ficar em pé, eu vou ter que ficar dessa forma. Não tem outra, sabe? Não, eu acho que a gente tem que parar um pouco de ter aquela mente fechada, sabe? Abrir um pouquinho mais, ter o olhar do arquiteto, que nem falou agora, e aqui eu trago o link que é da criatividade, sabe? Eu vejo que a questão da arquitetura, tu tem que usar muito esse lado criativo. Eu acho que se tu não usa esse lado criativo, fica aquela receita, sabe? Aquela coisa que tu faz sempre a mesma coisa, tu não inova. E eu queria só uma opiniãozinha tua desse assunto, porque, sério, mano, eu jamais imaginei que eu ia estudar sobre criatividade. Eu li livros, eu fiz cursos de reaprendizagem criativa, e garanto que se eu não tivesse estudado sobre isso, entendendo um pouco mais do meu ser, que nem tu falou agora, eu acho que eu nem teria começado o que eu estou fazendo hoje. Estar aqui contigo, conversando, ter criado um podcast para conhecer, para falar com as pessoas, para ouvir as histórias, para entender um pouquinho o olhar do outro. E esse curso me marcou muito. Eu lembro que tem uma frase que eu lembro do professor Murilo Gun, que ele falava assim, né? A gente está ouvindo muito aquela frase de nós temos que pensar fora da caixa, sabe? Não, a gente tem que fazer uma coisa, tem que pensar fora da caixa. A grande verdade é que nós nascemos fora da caixa. Nós fomos botados dentro de uma caixa e aí depois de mais velho tem que sair. Eu fiquei assim, nossa, cara, tá aí a maior das verdades. E eu lembro que ele fazia muita analogia a uma criança. Quando tu é criança, tu é muito criativo. E aquilo tu vai perdendo durante as fases da tua vida. E para mim foi, assim, como é que eu posso te dizer? Descobrir um outro mundo, assim, sabe? De verdade. E eu queria entender, assim, tu leva esse assunto, a criatividade, bastante, assim, pro teu trabalho, o quanto tu leva isso, sabe? Ou como é que tu faz para essa questão da inspiração? Eu queria entender só um pouquinho mais, ouvir uma opinião tua sobre criatividade, que foi um assunto que me comoveu bastante, assim, há uns 6 anos atrás, assim. Então, eu nunca consigo ser breve nas minhas respostas, né? Porque eu realmente preciso contextualizar tudo, né? Meu hábito aí de ser profunda demais nas coisas, eu gosto de contextualizar. Então, assim, o meu maior aprendizado, né, com todos esses anos, inclusive de busca de terapia, foi o quanto a sociedade me encaixotou por muitos anos da minha vida, que é isso que tu fala, assim. E eu só me dei conta disso. Eu me lembro até hoje, assim, um dia na terapia, a minha terapeuta falou, tu percebe o quanto tu é obediente à sociedade? Eu falei, não sou obediente à sociedade, coisa nenhuma. Não, tu é. Tu se colocou por tantos anos da tua vida numa caixa onde, então, já eu sou mulher, eu não posso brincar na rua com homem, que era assim que eu não podia ir na rua brincar, jogar bola com os meus vizinhos, por exemplo. Eu tinha que ficar em casa desenhando. Porque era esse o papel da mulher na época que eu era criança. Quem vê a época, acho que eu tenho 62 anos. Então, assim, eu tive essa restrição, né, desde criança, assim, de que tudo tinha que ser perfeito. Então, eu não podia falar alto, não podia mastigar muito alto, não podia usar roupa curta, não podia isso, não podia aquilo. Cheguei numa fase da minha adolescência que eu me tatuei inteira, cortei meus cabelos, botei piercing, pensei,
não vou falar palavrão, senão vão cortar nosso podcast, mas eu pensei, quer saber? Dane-se, entendeu? Eu vou ter uma expressão aqui de quem eu sou. Porque a gente se sufoca, né? Estando encaixotado. E quando a gente não é esse ser encaixotado, ninguém é, né? Nós somos seres selvagens. Nós somos pessoas que precisam se expressar, que precisam se colocar na vida, né? Então, ou você se sente sufocado, se coloca nessa condição social, ou você extrapola e você é a pessoa doida da sociedade, né? Então, você tem que assumir no peito e bancar quem tu é. Essa é a realidade. Então, a partir do momento que eu bati no peito e banquei quem eu sou, eu comecei a entender que tudo já estava dentro de mim. Tudo. A inspiração, a criatividade, o insight, a forma de me expressar. Isso no meu trabalho, mas vamos pegar uma pessoa que trabalha em outra área, que não seja, entre aspas, da criação. Uma pessoa que trabalha com confeitaria, por exemplo. Ela vai fazer só bolo, só docinho e tal. Não. Se ela tiver dentro dela, bancando quem ela é, poxa, ela vai fazer um bolo de pote, por exemplo, que entrou nessa onda aí que sai do convencional. Ou seja, você pode usar a sua criatividade desde a montagem do doce até a montagem da mesa que vai receber o doce, até a forma de colocar a embalagem que você vai mandar para o seu cliente com um cartão lá, dizendo que aquele doce possa ser uma experiência na vida dela. Então, meu Deus, basta que você se conecte com aquilo que está dentro de você para você entender como é que você vai expressar isso para o externo. Então, quando eu me dei conta disso, eu percebi que eu era uma pessoa muito criativa, né? Que todo esse movimento aconteceu aí nos meus 17 anos, 18 anos. Então, eu estava na faculdade e eu tinha dificuldade de criar. Eu não conseguia ser criativa, porque eu era criativa. Quando criança, eu fui podada e eu perdi isso na minha vida, né? Então, eu fui trabalhando isso para que eu pudesse, de alguma maneira, voltar a expressar essa criatividade. E foi um tempo depois, né? Depois dessa terapia, depois que eu já tinha o estúdio, que eu me dei conta que tudo estava dentro de mim. Então, eu comecei a entender quais são as coisas que fazem ativar, de alguma maneira, a minha criança interior. Que era aquela criança que pintava nas paredes do quarto, e minha mãe sempre me incentivou, me dava tinta e dizia, pinta, entendeu? Tá tudo, você pinta, faz o que tu quiser. Então, eu comecei a entender que, para mim, por exemplo, ouvir música clássica lembra da minha infância, porque eu dancei balé há muito tempo. Então, para mim, a música clássica ativa uma criança interior que é sutil, que é delicada, que é expressiva. Acender o meu incenso faz com que eu remeta ao meu lado espiritual. Então, acender uma vela faz com que eu me lembre, assim, da importância da dança da chama da vela. Então, são coisas que, para mim, fazem sentido. E que daqui a pouco outra pessoa vai dizer, meu Deus, essa guria é uma louca cirandeira. Mas é o quê? Isso está dentro de quem eu sou, né? Da minha personalidade. Então, eu sou uma pessoa que gosta desses pequenos rituais que nos proporcionam conectar com uma memória afetiva de quem nós fomos lá no início da nossa vida, quando a gente ainda estava naquela coisa genuína, naquela coisa inocente da criança, né? E que realmente era expressiva, sem dó nem piedade. Então, eu acho que a criatividade, ela tem que vir de dentro da gente. A gente tem que estar conectado com a nossa expressão interior para poder exteriorizar isso no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa rotina, e fazendo com que todos esses pequenos, grandes rituais nos conectem a algo maior e que nos proporcionem essa facilidade ou treino de criatividade, porque muita gente pode não ter isso na sua personalidade, mas a criatividade é algo treinável. Porque se todo dia você, de alguma maneira, tentar ser criativo, em algum momento da tua vida, aquilo vai se tornar parte de quem tu é. Isso vai tornar parte da tua rotina, tu vai conseguir trabalhar a criatividade de N maneiras, né? Então, eu acho que é isso, assim. Se isso não faz parte da tua vida, treine, porque em algum momento isso vai fazer parte, isso vai se tornar natural, né? Concordo muito, 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 de verdade mesmo. Eu digo isso porque, nossa, para mim, a criatividade mudou, assim, muita coisa. Eu vi o quanto eu tinha a mente fechada, sabe? E que nem tu comentou que há mais tempo tu já teve esse despertar. Eu lembro um dos livros do Pedro Superti, que fala sobre o marketing de diferenciação, e ele fala bastante na tecla da criatividade, que as pessoas podem copiar, olha, o que for, mas jamais elas vão copiar quem tu é. Uhum. A tua essência
infelizmente ninguém copia. Porque tu vai estar sempre criando, tendo ideias novas, fazendo coisas novas, e isso ninguém vai conseguir copiar, isso ninguém tira de ti. E eu, nossa, cara, olha só o baita insight que eu recebi aqui. Muito bom, muito bom. Por isso que é o que eu estou fazendo hoje, estou acreditando em mim, e é o que realmente o que tu falou, a força está dentro de nós, eu acho. Acho que essa é a grande verdade. Nossa, Manu, nosso horário já tá, olha que horas já são. É 13, já é 13h10, eu ainda tenho mais um monte de. Não mais um monte de coisa, mas eu ainda tenho, sei lá, a gente ia ficar a tarde toda conversando aqui. Pode perguntar o que precisar, que eu ainda tenho tempo, tá tranquilo. Ah, tem? Ah, não. Sim, então, ainda então pode perguntar. Então vamos lá. Então eu tenho, ouvindo assim todo o teu depoimento, outra coisa que eu estudei bastante, assim, Manu, que é vendo hoje, ouvindo tudo que tu falou para mim, que não só para mim, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, uma coisa que eu vejo que é muito fraca em algumas empresas, que é a questão da cultura. E hoje eu vejo que tu já tem uma cultura muito bem definida dentro da tua empresa, sabe? Porque tu saber a cultura da tua empresa é uma coisa bem difícil, sabe? Não é qualquer CEO e fundador que vai saber, sabe? E te ouvindo hoje, eu vejo que tu já tem isso, sabe? Tu tem alma, sabe? Tu tem cor, tem coração, sabe? É algo que conecta. Isso é lindo de ver, sabe? Lindo, lindo, lindo. Até para mim, assim, que tô no começo, eu já comecei a estudar um pouquinho para entender, mas olhando para ti, para o que tu faz, eu já vejo que tu já tem, sabe? Uma cultura definida dentro do estúdio. E que olha, para mim é um exemplo, sabe? De verdade mesmo. Ai, meu Deus, muito obrigada. Eu sou muito grata, assim. Eu acho que a empresa ela não deixa de ser uma extensão de quem é o seu fundador, né? Toda empresa ela tem que ter pelo menos assim uma pincelada de quem criou, né? Eu tenho certeza que toda empresa, se você olhar para o fundador e olhar para o que é a característica da empresa, vai ter muito daquela persona ali, né? Então eu vejo que o estúdio ele começou com uma marca. A marca, o símbolo é o mesmo e o nome também, mas ele tinha uma representatividade. E passou 2017, 3 anos, né? Começou a me dar uma incomodação olhar para o jeito que era o meu símbolo, assim, para as cores, para a tipografia, aquilo começou a me incomodar de uma maneira, sabe? E aí eu pensei, meu Deus, por que eu estou incomodada com isso, né? E nesse meio tempo veio, então, a criação do método. E eu mudei todo o posicionamento da empresa, né? Um novo formato de tipografia, a marca pintada diferente. E daí quando eu me dei conta, veja, primeiro, a minha empresa começou, eu nem tinha noção do que era ter uma empresa. Eu brinco que eu só abri uma empresa porque eu não tinha noção nenhuma de empresa. Porque se eu tivesse noção, eu não teria aberto, entendeu? Eu fiz o processo contrário, eu acho. Eu acho que eu estudei muito do que é abrir a empresa e deixa... Eu fui o inverso. Eu passei 1 ano, eu nunca vou esquecer, sem meu alvará. Porque na minha cabeça tá tudo certo. Eu abri empresa, meu alvará tá lá e tá... E eu, meu Deus do céu! Então, claro, né? Tudo foi uma construção, mas o que é? Eu acho que às vezes você não se dá conta de toda essa coisa burocrática, faz você bater no peito e dizer, vamos lá, vamos em frente. E aí, né, brincadeiras à parte, mas quando eu me dei conta que eu tive que criar esse novo posicionamento da empresa, eu percebi que o início da empresa era algo jovial, era algo descontraído, era algo despojado, eu trabalhava sozinha, então eu queria de alguma maneira mostrar, né, o meu trabalho para as pessoas, até uma certa insegurança, porque eu não tinha portfólio, não tinha cliente e tudo mais. E quando eu resolvi mudar o posicionamento da marca, eu nunca vou esquecer disso, eu acho que eu nunca contei pra ninguém sobre isso, assim. Eu parei na frente do espelho, eu tava me arrumando pra ir pro escritório, eu olhei bem pra mim e pensei, gente, eu sou outra pessoa, eu sou outra Manu, assim, é como se eu tivesse me tirado, assim, uma capa e eu me tornei outra pessoa, como é que a minha empresa vai ser a mesma? É incongruente, assim, não tem como, então eu precisava dar esse posicionamento novo. Quem sou eu hoje, né? Essa Manu de hoje tem que ser o estúdio de hoje, assim. Eu sou o pilar que fortalece a minha empresa. E aí, quando eu fiz o novo formato,
eu falei para a moça que me ajudou a criar, na verdade ela brinca que ela só foi voz do que eu disse para ela, né, do que eu falava, que eu almejava, assim. E aí a gente identificou alguns pilares do que é o estúdio. Então, assim, eu não gravo nunca nome de livro, nome de filme, nome de cantor, nome de nada, tá? Então, eu não vou lembrar a ordem exata que foi posta, mas quais são esses pilares e o porquê da importância de cada um deles. Então, um dos pilares do estúdio é conexão. Então, eu preciso trabalhar a arquitetura junto com a conexão, que é o que a gente falou lá anteriormente, né? Então, eu preciso entender que a arquitetura vai muito além. Ela é uma conexão com o todo, com o espiritual, com os 5 sentidos. Ok. Junto disso, eu tenho que ter na minha empresa a presença. Eu tenho que estar com o meu cliente. Eu tenho que estar presente para ele. Eu tenho que estar sempre ali. Eu tenho que dar uma segurança tão grande para ele de que tudo vai dar certo porque eu tô ali para ele. Então, ele tem que ter essa clareza que eu vou idealizar um sonho, eu vou materializar aquilo ali e eu vou estar do lado dele, né? Estando presente em todas as etapas, para que isso realmente seja um sonho, né? Uma construção muito rica, assim. Um dos outros pilares que eu digo assim que é muito lindo é a essência. Então, eu sou essa Manu, tá? Eu não sou uma pessoa que finge querer atender um cliente. Se eu não me conecto com o cliente, com o propósito dele, eu sou muito sincera. Olha só, eu tenho uma pessoa para te indicar, mas eu não tenho como te atender. Porque não é assim que eu trabalho, né? A minha essência, ela tem que falar mais alto, né? A essência do que é o estúdio. Eu tenho que ser congruente com isso, eu tenho que entregar isso para o meu cliente. E se eu tenho 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, eu tenho que olhar para o meu cliente, eu tenho que ouvir o meu cliente, eu tenho que falar menos. Então, eu preciso olhar para a essência do que é esse cliente, para eu poder transformar isso num projeto perfeito, numa idealização de um sonho. E aí, unindo, né, o método, então o outro pilar é a unicidade, né, a criação de algo novo para tornar todos os projetos do estúdio únicos. E o fator mercadológico, que seria assim, ó, se hoje todos os escritórios de arquitetura tivessem que fechar, qual é o fator que faz o estúdio ficar vivo? O que mantém hoje o estúdio vivo? Que é o último pilar, que é a arte. Eu não tenho como não levar a arte para a vida das pessoas, né? Seja através da arquitetura de interiores, seja através de um projeto arquitetônico, seja através dos quadros que a gente pinta no estúdio para levar para as obras dos clientes. Então, assim, para mim, a arquitetura ela é uma expressão de arte, mesmo que muita gente diga que não. A arquitetura é uma obra de arte, é uma coisa muito especial. Então, eu acho que é isso, assim, poder entender que uma empresa amadurece tanto quanto o seu fundador. E a gente tem que olhar para isso e crescer junto, né? E entender que isso vira uma fusão entre as duas coisas. Então, se eu evoluo, se eu me trabalho, a minha empresa vai estar caminhando junto comigo, né? Perfeito, Manu. Eu já ouvi isso exatamente nas mentorias que eu fiz. Igual a frase que tu citou agora. E isso que tu falou agora sobre se conectar com o cliente, eu lembro que um dos tópicos foi tu entender a importância, tu ter clareza do que é o teu cliente ideal. Teu cliente ideal é aquele cliente onde tu não abre mão dos teus valores, da tua essência, que é o que tu comentou agora. Eu não vou fechar um contrato a mais só por causa de dinheiro, eu não vou atender mal um cliente porque eu não me conectei, sabe? Em momento algum, tu deixou a sua essência, sabe? Tu não deixou para trás os seus valores. E isso é muito importante, muito. Por isso que eu digo e repito, eu vejo que tu não tá preocupada só com a empresa, tu entrega algo a mais como pessoa, sabe? Isso é fantástico. Fantástico mesmo. Por isso que eu digo, é um bordão que eu carrego, que é sobre pessoas. Eu almejo muito, é sério, eu almejo muito. Não sei se essa é a hora, mas daqui a um tempo eu quero poder participar, tipo assim, de uma apresentação TED, sabe? Um TED regional, que a gente chama, né? Tem os nacionais, que é onde participam as pessoas a nível Brasil, mas tem TED regionais. Eu almejo muito um dia poder sentar, escrever uma palestra, montar, se inscrever e poder participar para falar sobre isso, sobre pessoas.
Eu lembro que isso até escrevi num dos livros que eu li, que o título seria Não é sobre mim, é sobre pessoas. Uhum. Juro, de verdade. E Manu, para encerrar, a pergunta que eu queria te fazer, que era a apresentação diferente, de uma perspectiva, o que a Manu acredita? Eu, Leonardo, eu acredito que de alguma forma eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Eu me sinto muito grato e feliz com isso. Até hoje eu acompanhando um projeto de uma amiga minha e vendo que ela tá assim, ó, muito feliz de eu ter dado um pontapé quando ela começou a me contar do que ela fazia, que ela tinha um projeto. E sabe, no começo, começar a incentivar, isso eu li no livro, eu até comentei uma vez contigo, que a maior necessidade de um artista é um incentivo. E eu pensei, cara, uma vez fizeram isso por mim, de me incentivar quando eu decidi fazer algo diferente, quando eu decidi começar o meu projeto, o mínimo que eu quero fazer é poder fazer isso com outras pessoas. E hoje eu vendo o trabalho dela, sabe, te dá uma sensação de alegria assim gigantesca. Ela me presenteou com presente, me deu adesivo, me deu caneca, me deu um monte de coisa. Acho que ela tá até nos ouvindo, vai nos ouvir também. Mas, sério, isso é muito bom. Eu queria que tu te apresentasse assim para nós como Manu, como pessoa normal, assim, olha, eu acredito nisso, sabe? E poder te ouvir, assim, para nós fechar com chave de ouro. Eu amei-o como uma pessoa normal. Essa foi ótima. Então tá, entrar na pessoa normal. Desculpa. Muito bom. É que pra mim, que nem a gente comentou, pra mim tu é uma pessoa zen, tu é uma pessoa calma, culta, com saber, com um tom criativo, artístico. Por isso eu te chamei vou conversar com a Manu agora da forma que, do meu nível, né? Uma pessoa normalzinha, que fala bem só, tal, não tem nada de especial. É pra te ver como o visagismo e o óculos engana, né? A pessoa culta, enfim. Então, o que eu acredito, né? Eu acredito que nós recebemos a oportunidade de uma trajetória muito rica aqui na Terra, né? E que a gente possa, de alguma maneira, evoluir a cada dia na nossa vulnerabilidade, olhando para as nossas sombras, acolhendo quem nós somos em essência, para que a gente possa fluir, para que a gente possa evoluir e que de alguma maneira a gente possa levar o maior número de pessoas junto com a gente para esse grande mistério, assim, que é o olhar para a vida, né? Mas ter a certeza e a clareza de que tudo é muito sagrado, de que tudo é uma oportunidade de ser melhor, assim, sem cobrança, mas com o olhar da gratidão de que, poxa, a gente está numa trajetória que é de muita sabedoria, assim, é de muita compreensão, é de muita troca, e quanto mais a gente faz isso junto com os outros, a gente consegue se nutrir disso, assim. Então, eu acredito muito num mundo de pessoas conectadas, espiritualizadas, sensíveis, sutis, né, artísticas, que possam se expressar, que possam encontrar suas verdades, que possam assumir quem elas são de verdade, e junto disso, assim, fazer o seu melhor no trabalho, na família, nas suas amizades, no lazer, né, na vida a dois, seja onde for, assim, que isso tudo possa nos tornar seres ainda melhores, né, a cada dia. Então, que sendo dessa maneira, a gente com certeza vai ser o nosso melhor no nosso trabalho e que vai mudar a vida das pessoas também, ou que seja numa conversa que alguém possa ouvir e receber um insight na vida, assim, e entender que mesmo nos momentos de luta, nos momentos de sombra, nos momentos de introspecção, é uma oportunidade, né? Eu sempre falo que é no fundo do poço ou no fundo de um vaso de planta que é onde é mais possível germinar, né? Que é onde, quando você está lá no fundo, é de lá que vem a raiz. A raiz, ela está no mais fundo do fundo e ela sai disso para florescer assim. Que a gente saiba olhar para as oportunidades, para as dificuldades da mesma maneira que a gente olha para as oportunidades, né? Como forma de evolução, construção, morte e renascimento, para poder fazer diferença nessa vida e honrar cada dia a oportunidade, né, de estar existindo nessa dimensão, em várias outras, eu espero.
Nossa, que lindo! Bah, uma salva de palmas, mano. Sério, que lindo. Nossa, eu acho que combina Obrigada. perfeito com lindo, lindo, lindo de verdade, mano. Muito obrigado. Gratidão demais por ter conversado contigo. Fica o dia que tu quiser, Léo, a gente quero conversar contigo de um outro assunto. Eu tive uma ideia, tem um projeto, tem qualquer assunto que for. Nossa, me chama porque eu vou querer sempre conversar contigo. Gratidão, assim, ó, do fundo do coração. De verdade, amei muito, muito. Obrigado, mano. Obrigado de verdade. Espero que todo mundo tenha gostado da nossa conversa, tenham conhecido um pouquinho mais da Manu, do que ela faz, do que ela acredita, de como ela é como pessoa, de que o estúdio faz, como é que funciona. Espero de verdade que tenham gostado. Sigam a página do estúdio. Qual é o @ do estúdio, Manu? Então, primeiro eu quero te agradecer, tá? Que vai que depois me dá tempo, já vou agradecer agora, porque eu quero falar assim o quanto me lembro até hoje da primeira vez que eu conheci você, que foi quando eu fiz uma live com uma amiga, e eu acho que tu viu, e a Maria Rita mandou, né, o teu áudio para mim, assim, e eu quero dizer que quero agradecer, assim, por você ser uma pessoa tão entusiasmada com a vida, né, e com as conquistas dos outros, porque isso me fez muitas vezes ressignificar o meu olhar para o meu trabalho, assim, voltar a acreditar que o que eu faço realmente é diferente, porque a gente cai na monotonia da vida, né, na correria. Então, assim, agradecer imensamente por todas as trocas que a gente já teve de trabalho, de crescimento, de dizer que isso, assim, não tem preço, saber que veio para a minha trajetória uma pessoa que está ressoando, né, na mesma energia que a minha, porque é sempre assim, a gente só atrai aquilo que a gente vibra. Então, agradecer muito por poder estar aqui, por poder ser, então, a primeira convidada, se é que eu entendi bem, né? Agradecer, assim, por poder partilhar com uma pessoa que, para mim, é muito especial. Então, obrigada, assim, de todo o meu coração por valorizar tanto o que eu faço, por acreditar no que eu faço, né? E vou estar sempre disposta para que a gente possa ter essas conversas e indiferente de ser sobre trabalho ou sobre a vida, mas que a gente possa trocar. Então, só gratidão, assim, tá? Por poder lembrar sempre de mim e do estúdio. E o @ é artstudio, arc com o Qzinho mudo, estúdio com S mudo, né? Artstudio 114. Ah, show de bola! Então, para as pessoas que querem um cuidado, um carinho, amor, conexão com a arquitetura, sigam o nosso @ do estúdio, conheçam, tenho certeza que vocês vão amar o trabalho fantástico que a Manu faz. Muito obrigado, e esse foi o episódio da semana. Tchau, tchau. Ai.